Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos a mais um tema do canal Raízes Hebraicas da Fé. E nesta feita estamos analisando os 613 mandamentos descritos na Torá. E hoje nós seguiremos com análise desses mandamentos hoje relacionados com relações ilícitas, impureza sexual e também o que a Bíblia fala a respeito da poligamia. Infelizmente, grande parte do cristianismo, assim também como do messianismo, tem uma interpretação incorreta acerca destes mandamentos. Então, esta sessão de hoje nós iremos tratar acerca, desses mandamentos que são fundamentais, onde se define de maneira exata quais são as relações ilícitas que não devemos cometer, o que a Bíblia nos fala da impureza sexual e também qual é a perspectiva bíblica da poligamia. E o primeiro mandamento que estaremos analisando diz para não cometer incesto com a filha da esposa do pai. Levítico 18:11 diz: a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. Quer dizer que se o meu pai teve uma filha de outro casamento, então essa filha, consequentemente, ela é minha irmã e, portanto, ter intimidade com ela no sentido de relação sexual é pecado. Um mandamento simples e direto. E o segundo mandamento que iremos analisar diz para não ter relações íntimas com a tia. Em Levítico 18:12 diz: a nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. E ao princípio da humanidade era permitido o casamento entre irmãos, com irmãs, enfim, com primos, e essa permissão, ela era permitida por duas razões. Primeiro, que havia uma necessidade de aumentar a população de maneira rápida, quer dizer, a humanidade era muito pouca e se corria o perigo que as feras do campo devorassem a humanidade. Também era um risco que morressem por um acidente ou por meio de uma guerra. Por quê? Porque havia muito pouca gente naquela época. Então, havia o perigo da humanidade ser extinta, portanto, havia sim uma necessidade que a humanidade se multiplicasse rapidamente. Então, por isso que, a princípio, era permitido o casamento entre primos, irmãs e etc. Um exemplo disso é Sete. Sete, ele se casou com sua irmã, assim como Caim também se casou com a sua irmã, pois é óbvio que não havia outras pessoas, fora eles. E o segundo motivo, acredito eu, é que naquela época a humanidade ainda não tinha fatores genéticos negativos. Ou seja, que os fatores genéticos da humanidade em seu começo eram positivos. Então, se casar irmão com irmã, primo com prima, não havia perigo de que os filhos nascessem com problemas genéticos. Por quê? Porque não havia defeitos genéticos em ninguém. A humanidade estava indo em todo o seu primor, em toda a sua potência, da sua perfeição original. Então não havia possibilidade de ter uma herança de uma deficiência mental ou um defeito físico, porque justamente não existia esse acidente genético na humanidade. Porém, com o decorrer dos séculos, foi se desenvolvendo a genética da raça humana e aí sim começaram a surgir os acidentes genéticos, ok? Então, essa probabilidade se multiplica hoje em dia quando sim um irmão casa-se com a irmã, um primo casa-se com a prima, ou um sobrinho com sua tia, e é por isso que nós vemos hoje, em muitos casos, crianças que nascem com problemas genéticos. Então, o terceiro mandamento diz justamente para não termos relação com a nossa nora, ok?
pois justamente é o que diz aqui Levítico 18:15, a nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. Então também é um mandamento simples e direto, embora isso seja muito comum em nossa cultura, porém perante a Bíblia são relações abomináveis. O outro mandamento que estaremos analisando proíbe ter relações com a cunhada. Levítico 18:16 diz: a nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. E este mandamento também é por uma questão de princípio moral, de respeito, não por problemas genéticos, até porque a minha cunhada, por exemplo, não é nada minha, então este mandamento não tem muito a ver com problemas genéticos, ok? Aqui tem mais a ver com a conduta de respeito e de moral. O outro mandamento diz: proibido relações íntimas com a enteada. Levítico 18:17 diz: a nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez, parentas são, maldade é. E hoje em dia é muito comum ver casos onde homens têm relações com suas enteadas, incluso as engravidam. Isso é muito comum no Ocidente, porém, de acordo com a Torá, este tipo de relação, pois, é proibida e também é uma maldade, como disse aqui. O outro mandamento diz para não termos relações íntimas com duas irmãs. Levítico, capítulo 18, versículo 18 diz: e não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. E este versículo, ele é geralmente traduzido como proibindo um tipo de casamento polígamo, especialmente um casamento com duas irmãs, enquanto ambas estão vivas. Quer dizer que a implicação dessa interpretação é que um homem, ele não pode se casar com sua cunhada, porém a poligamia, de um modo geral, é permitida. Porém, o texto hebraico, ele implica que aqui não está falando de duas mulheres que são irmãs de sangue. Por quê? Porque quando o texto hebraico aqui diz: não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, pois o texto hebraico diz Ishar el arrotar lo, quer dizer, não tomará uma mulher para sua irmã. E essa é uma expressão idiomática que sempre é usada no sentido por exemplo, distributivo de alguém além de outro. Por exemplo, tanto na Torá quanto nos profetas, há textos, há passagens, há versículos, por exemplo, onde aparece esta frase, Ishar el arrotá lo, e, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 26, no versículo 6, disse: faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas uma à outra, para que o tabernáculo seja um todo. No profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 9, diz: uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Então, observemos, tanto em Êxodo capítulo 26, onde se fala do acoplamento de cortinas, aqui se fala uma à outra, que o texto hebraico literalmente diz uma mulher para sua irmã, porque é o mesmo texto que aparece em Levítico 18:18. Isha el arrotá. Ok? Então, no caso do profeta Ezequiel, fala das asas, né, dos querubins tocando uma na outra, e mais uma vez, o texto hebraico está usando a mesma frase que aparece em Levítico 18, capítulo de número 18. Então, toda vez que a frase Ishar el arrotá, ela ocorre no Antigo Testamento, ela é usada de uma maneira idiomática, significando um para outro. Então,
Quando o texto de Levíticos diz que um homem debaixo da lei do Eterno, debaixo das instruções do Criador, não deve se casar com uma mulher além de outra mulher, quer dizer, este mandamento parece que deve ser entendido de uma forma, incluso linguística, como dizendo que um homem não deve se casar com uma mulher além da sua mulher. Por quê? Porque a palavra irmã, que aparece aqui em Levítico 18, pois ela tem uma referência muito mais ampla, né? Ou seja, ela se refere mais a uma cidadã de um modo geral. A linguagem, quando se diz aqui sua rival, por exemplo, usada aqui, também nós encontramos em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, no que diz respeito ao relacionamento contencioso entre Penina e Ana, as esposas de Elcanã, Elcaná, e não há evidência de que essas mulheres, elas eram irmãs de sangue. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6 diz, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, se o objetivo, se a razão desse mandamento era evitar a rivalidade entre esposas, simplesmente não faz sentido que essa lei se limite a duas irmãs literais. Tomemos, por exemplo, o profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 1, que diz, dizei a vossos irmãos, ame, e as vossas irmãs, ruamá. Então, aqui nós temos o termo irmãs, porém não está se referindo a duas irmãs de sangue literais. Aqui o significado é mais amplo, tem a ver com as duas casas de Israel, Judá e Efraim. Então, a linguagem sua rival, usada em Levítico 18, também é usada em 1 Samuel capítulo 1, no que diz respeito ao relacionamento conturbado, melhor dizendo, entre Penina e Ana, e não há evidência de que aquelas mulheres elas fossem irmãs literais. No livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 10, diz, se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E muitos que apoiam a poligamia, eles se utilizam dessa passagem para validar a poligamia. Porém, quando nós lemos atentamente a passagem dentro do seu contexto, fica claro que essas leis não têm absolutamente nada a ver com a poligamia. Uma leitura clara do texto vai demonstrar que essas leis, elas se referem ao que se deve ser feito quando um compromisso termina. Ou seja, se um senhor, se um amo, decide não se casar com a sua criada, a primeira solução é que ela possa ser resgatada, ou seja, recomprada. E como alternativa, existe a opção de que ela e o filho do amo possam se casar se a escrava assim desejar. Se isso acontecesse naqueles tempos, o amo deveria tratá-la não mais como uma serva, porém agora como sua filha. Se ela não fosse resgatada e se não se casasse com o filho do seu amo, e se o amo decidisse se casar com outra pessoa que não fosse ela, ainda assim era necessário que o amo atendesse às necessidades básicas dessa criada. Se ele não fornecesse o que ela precisava, essa criada ela poderia sair, deveria ser considerada uma mulher livre e não podia mais ser vendida como escrava. Então, essas instruções da Torá tratam do cuidado, ou seja, trata de cuidar dos melhores interesses de uma serva para que ela não acabe nas ruas se houver planos de noivado entre ela e o seu amo. Então, aqui não tem nada, absoluta nada a ver com a poligamia. Então, os argumentos das pessoas que defendem a poligamia é que quando se fala, por exemplo, da obrigação marital, né, ou dos direitos conjugais, como aparece em outras traduções, da criada, que o seu mestre devia lhe fornecer, pois essa obrigação marital se refere a prazer sexual. E embora essa interpretação seja refletida em muitas das traduções bíblicas, isso não é verdade. Porque a dificuldade é que a palavra oná, traduzida como obrigação marital, ela é notoriamente difícil de traduzir devido ao fato de ser encontrada
apenas uma única vez em toda a Bíblia. Então, tudo isso nos leva à conclusão de que Levítico 18:18 não está se referindo a duas irmãs literais, duas irmãs de sangue. Levítico 18:18 proíbe que um homem se case com outra mulher além da sua primeira esposa enquanto ela estiver viva. Quer dizer, que a Torá, que a lei de Moisés, para que se entenda, proíbe explicitamente a poligamia. E mesmo que muitos queiram ignorar todas essas evidências, insista em que Levítico 18:18 se refere a duas irmãs de sangue, ainda assim não seria necessariamente necessário que a poligamia fosse permitida, ok? A poligamia é proibida pela Bíblia. Por exemplo, Levítico 19:29 diz: não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Ou seja, aqui está se proibindo um homem de fazer de sua filha uma prostituta. O fato desse mandamento se referir assim especificamente a uma filha não dá permissão implícita a um homem de prostituir outras mulheres como a sua própria esposa ou a sua irmã. Da mesma forma, simplesmente não há razão para assumir qualquer tipo de permissão implícita de poligamia em Levítico 18:18. Então, esse versículo, ele seria incluso um caso contra a poligamia. Eu sei que alguém pode pensar, mas, irmão Marlon, e os patriarcas que tiveram mais de uma esposa? E, de fato, no período patriarcal, existiram vários exemplos bíblicos de casamentos plurais. E embora essas narrativas bíblicas não forneçam uma condenação verbal explícita a essa prática, sempre que lemos, vamos entender que o narrador ele apresenta cada relato de maneira a ressaltar uma desaprovação por parte do Criador. O registro dessas relações poligâmicas é descrito com discórdia, rivalidade, mágoa, incluso rebelião, revelando as motivações ou consequências desastrosas que invariavelmente acompanharam tais desvios, né, do ideal do eterno. Alguém pode, por exemplo, trazer à tona o caso de Lameque, em Gênesis capítulo 4. Lameque é um homem que aparece na Bíblia, e é interessante que na Bíblia nós não lemos que teve consequências negativas a relação poligâmica de Lameque. E nós concordaríamos, porém, a narrativa que nós encontramos em Gênesis capítulo 4 nos pinta uma imagem de um homem que já vivia uma vida contrária aos princípios da Torá, aos princípios da lei do Eterno, da sua instrução. Primeiro que Lameque, ele era um descendente de Caim, que sabemos que se rebelou contra as instruções do Eterno. Lameque, ele vivia uma vida de violência e de vingança. Então, embora nós não possamos dizer que Lameque teve consequências negativas de ter duas mulheres, nós podemos dizer que ele já estava vivendo uma vida de rebelião contra o Criador. Incluso, alguns estudiosos, eles argumentam que toda a história de Lameque foi projetada para representar um afastamento, ou seja, uma apostasia do ideal do Eterno para a humanidade estabelecido em toda a criação. O estilo de vida injusto de Lameque, incluindo a poligamia, dificilmente seria favorável ou positivo para a poligamia. Além de Lameque, há outras histórias nas Escrituras sobre aqueles que escolheram ser polígamos, por exemplo, ter duas mulheres. Por exemplo, a poligamia de Abraão, ela é sublinhada por estar associada a um ambiente negativo. Nós vemos a disputa entre Sara e Agar, bem como entre Isaac e Ismael, e até hoje nós vemos a consequência dessa conduta de Abraão de ter outra esposa além de Sara, pois o que nós encontramos no Oriente Médio, toda aquela briga que encontramos hoje na região de Israel, Irã, Síria, enfim, toda aquela região
pois se baseia exatamente, ou tem seu fundamento principal nesta atitude poligâmica de Abraão. O outro mandamento diz: não tocar numa mulher em seu período de nidar. Levítico 18:19 diz: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E esta questão está relacionada com o que frequentemente é referido como as leis de Nidá. E como nós podemos ver, uma mulher que está na época do seu período menstrual, ela fica impura durante esse período. Além disso, segundo o que estamos lendo aqui, os objetos sobre os quais ela se deita ou se senta também fica impuro, presumivelmente devido à possibilidade da exposição ao sangue e assim fazer com que qualquer outra pessoa que se deite ou se sente sobre os mesmos objetos que ela se sentou ou se deitou, também se torna impuro. Porém, a primeira coisa que devemos estar observando é que o fato de uma pessoa ser impura não significa que ela esteja em pecado, mas simplesmente aqui se fala de uma impureza, ou seja, é um status de impureza. Um status impuro significa que uma pessoa não poderia entrar naquela época no templo, no tabernáculo, até que ela não estivesse mais impura. Quando o templo existia e as atividades do templo eram esperadas, era prática comum evitar ficar impuro. Então, talvez fosse provável não dormir na mesma cama por algum tempo, ou sentar-se na mesma cadeira de uma pessoa, no caso daqui da mulher, em seu período menstrual, no esforço para evitar ficar impuro e não poder entrar no templo. Hoje, na ausência do templo em Jerusalém, pois quase não há consequências em se tornar impuro. Se hoje nos tornamos impuros, pois tomamos um banho, lavamos as nossas roupas, ok? E é algo que fazemos regularmente, o que faz parte do processo de restauração de um status biblicamente limpo. Por causa disso, a maioria não considera tais medidas de camas e cadeiras separadas durante esse período, embora não haja nada de errado com isso, porém, tem pessoas que levam ao pé da letra este mandamento de não dormir junto, por exemplo, ou se sentar na mesma cadeira que a sua esposa ou qualquer outra mulher esteja no seu período menstrual. Porém, a Bíblia diz que qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Agora, o que significa tocar? Porque tocar pode variar, né, desde pegar o nosso dedo e cutucar a pessoa no ombro, até o significado pretendido mais provável, que é justamente uma forma de toque íntimo, que vai justamente incitar a pessoa, ok? Ou exporia, por exemplo, a pessoa ao sangue, como por exemplo, mas não se limitando à relação sexual. Quer dizer, que o que mais provável este mandamento esteja se referindo é que esse toque aqui não se refira a um toque de tocar na pessoa cutucando-a, mas sim é um toque pretendendo ter uma relação sexual durante esse período, o que é expressamente proibido por este mandamento. Ok? Então, em resumo, irmãos, não é necessariamente, hoje não existe isso, não se aplicaria hoje a nós não nos sentarmos na mesma cadeira ou dormirmos na mesma cama, enquanto, por exemplo, a esposa esteja no seu período menstrual. Por quê? Porque hoje a nossa impureza é quando acordarmos, vamos tomar um banho e acabou-se. Ninguém vai ao templo em Jerusalém, que era proibido, ok? Até porque é uma impureza ritual, ok? Assim como Yeshua tocou em um cadáver, o que a Torá proíbe, a Torá diz que aquele que toca em um cadáver, pois ele fica impuro. Porém, a impureza de Yeshua não era uma impureza de pecado, simplesmente porque tocou em um morto. Então, se na ausência de um templo, ser impuro não tem efeito prático,
Além disso, tomamos um banho, lavamos a roupa e é tudo o que é necessário para ficarmos limpos novamente até a noite. E uma forma específica de toque proibido durante o período menstrual, pois é justamente a relação sexual. Então, este é um mandamento de impureza que se aplica à mulher, porém nós temos um mandamento de impureza que se aplica ao homem. E diz: não tocar no homem quando tiver poluição noturna. Levítico 15:19 diz: também o homem, quando sair dele o sêmen da cúpula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Agora vejam como no livro de Deuteronômio, capítulo 23, no versículo 10, fala sobre o assunto, dizendo: quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele. Então, o princípio é o mesmo que se aplica no caso das mulheres. Ou seja, da mesma forma que uma mulher fica impura em seu período menstrual, um homem, quando tem uma poluição noturna, ou como se menciona aqui em Deuteronômio 23, um acidente noturno, também ele estará impuro. Ok? Então, lembrando que essa é uma impureza ritual. Porém, no caso da poluição noturna, desse acidente noturno, ele é muito mais comum, muito mais normal em homens. Porém, como isso pode ser pecado se nós não temos controle sobre os nossos sonhos, sobre o nosso corpo quando estamos dormindo? E de fato é verdade sim que nós não podemos controlar o que nós sonhamos ou o que acontece com os nossos corpos enquanto dormimos. No entanto, se nós estivermos enchendo nossas mentes com coisas do tipo de lascivas, coisas pecaminosas durante o dia, vendo imagens indevidas, né, entrando em sites, pois das quais nós já conhecemos, site de pessoas que vendem imagem do seu corpo ou de suas atividades sexuais, pois obviamente que isso vai aparecer uma hora ou outra em nossos sonhos. Uma poluição noturna é uma função natural do corpo que se torna mais frequente pela superestimulação sexual. Então, nesse caso, já não seria mais um simples sonho ou um pesadelo. Já estamos aqui falando de algo um pouco mais pesado, por quê? Porque isso são justamente coisas, normalmente coisas das quais a gente ouve, conversa ou vê, ok? Já estamos falando de coisas como no tipo do que falamos em um estudo chamado o ataque de Lilith. Eu acho que é assim que se chama esse nosso comentário aí no YouTube. Vou deixar a descrição do vídeo aqui, também nesse vídeo, porque já estaremos falando, né, do que conhecemos ou do que se chama de sucubos ou incubos, que são demônios que tomam forma feminina para atacar homens durante os seus sonhos. Os incubos fazem o contrário. Incubos vem de incubar, de se colocar por cima de, e os sucubos é colocar-se por debaixo. Então, os ataques são ataques terríveis desses espíritos imundos que aparecem nos sonhos, porém como uma mulher bonita, ok? Porém, para o quê? Para que no sonho nós tenhamos uma relação sexual com esta personagem que está na nossa mente, ok? E haja literalmente um derramamento de sêmen. Agora, isso não ataca somente homens. Como eu falei a princípio, isso é muito mais comum nos homens, porém, não quer dizer que não aconteça com mulheres, ataca mulheres também. E às vezes os casados, os servos do Eterno, que estão servindo ao Criador, porém, que estamos aí descuidando dos nossos deveres conjugais, dos nossos deveres maritais. Então aí é onde nós somos atacados pelo descuido de não cumprir com nossas obrigações conjugais, como o apóstolo Paulo, por exemplo, disse em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não privem um ao outro do que é devido, a não ser por consentimento mútuo,
por um tempo determinado, para que dediquem tempo ao jejum e à oração, e depois se unam novamente, a fim de que Satanás não os tente pela sua falta de autodomínio. Então, Paulo, ele está falando aos casados. Se há uma irmã que está negando os seus deveres de esposa para com seu marido, e se há um esposo que está se negando ou negando os seus deveres maritais para a sua esposa, pois é o que Paulo disse aqui: Satanás irá nos tentar pela a falta que nós temos de um autodomínio. Só se pode dar um tempo numa relação conjugal por dois motivos pelos quais já vimos e falamos na sessão anterior. Uma é devido ao período menstrual, isso é óbvio, e o segundo caso é que ambos ou um dos casais queiram dedicar um tempo à oração e ao jejum. Porém, para que eu me dedique um tempo ao jejum ou a um propósito através da oração, pois eu tenho que estar de acordo com minha esposa. Da mesma forma, minha esposa, se caso quiser fazer isso, também tem que estar de acordo para comigo. Eu não posso fazer um jejum sem antes saber qual é a opinião da minha esposa, se ela vai estar de acordo ou não, ou vice-versa. E este jejum não pode demorar muito tempo, como disse aqui o apóstolo Paulo, por um tempo determinado. Por quê? Porque senão, disse aqui, a fim de que Satanás não os tente pela sua falta, né, de continência, de autocontrole, de autodomínio. E aqui se fala do domínio da carne, dos desejos carnais. Então, esses incubos, irmãos, esses sucubos, nem sempre são mulheres bonitas, nem sempre são mulheres bem feitas de corpo. E isso são coisas que muitas vezes estão guardadas na nossa mente, porém, qual é o marido que vai contar isso à sua esposa? Qual é a esposa que vai contar isso ao seu marido? Qual esposo estaria na condição de ouvir de sua esposa: olha, amor, ontem eu sonhei com outro? Ou o esposo dizer: olha, amor, ontem eu sonhei com outra mulher? Muitas vezes a esposa tem que estar aí lutando sozinha contra isso, porém, nós, como crentes, devemos buscar ter a estrutura de ouvir isso. Porém, nós precisamos falar à nossa esposa, a esposa tem que falar ao seu marido, sem precisar contar detalhes. Nós precisamos aprender a confiar em nossos cônjuges e pelo menos dizer: olha, amor, ore por mim. E a esposa disser: o que foi, meu querido? Amor, Deuteronômio capítulo 13, versículo 10. O que, amor? Sim, meu amor, ore por mim. Você já sabe do que eu estou falando, não quero entrar em detalhes. Só preciso de sua oração e vice-versa. Então, esses foram os mandamentos que analisamos hoje. Mandamentos relacionados à impureza, a relações ilícitas e sobre a perspectiva bíblica a respeito da poligamia. E esses mandamentos, ou esses análises que estamos fazendo, estamos gravando em um grupo privado, mas sempre que o tempo nos permitir, nós estaremos postando as outras partes, das quais estamos semanalmente aí gravando, juntamente com um grupo de casais, das quais também estão dispostos a aprender o que a Bíblia nos ensina, desde Gênesis até Apocalipse. Então, espero que esse estudo de hoje tenha te abençoado, ou abençoe a tua vida. Não deixe de curtir esse vídeo. Se achou interessante, compartilhe com alguém, com um casal, principalmente com casais. Vamos chegar a temas relacionados a solteiros, a jovens. Porém, este é um estudo
pelo menos o de hoje e o anterior, relacionados a pessoas que são casadas. Então, se você achou interessante, achou um conteúdo que tem princípios dentro das Escrituras, compartilhe. Se puder, deixe um comentário para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e assim expanda e mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o que de fato a Bíblia fala, a Torá nos fala, com respeito aos nossos deveres conjugais e como devemos nos comportar como crentes neste mundo. Um forte abraço, shalom e até a próxima.